Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Meu nome é Mariana, sou especialista em mensuração, principalmente voltada para aplicativos do Google, e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo super legal que alguns clientes, alguns consultores estavam perguntando sobre, que é a rentabilidade do aplicativo e como utilizar as nossas ferramentas para entender a rentabilidade do seu app. Então, pessoal, hoje a gente vai trazer na nossa agenda uma introdução para vocês compreenderem o que é necessário fazer para que depois vocês consigam de fato mensurar os comportamentos e compras, etc., do aplicativo de vocês, quais ferramentas utilizar e em quais momentos utilizar, porque eu sei que às vezes rola uma certa confusão entre quando eu uso o Firebase, o Analytics do Firebase, quando eu uso o GA4, se tem alguma diferença, eu vou trazer para vocês algumas respostas aí que muita gente pergunta. Também, logo no início, quando a gente está criando o aplicativo, lá no setup, a gente faz um mapeamento de eventos. Então, tudo que é importante para você, que você precisa mensurar, você vai colocar através de um evento. E muitas vezes esses eventos acontecem dentro ou fora do app, aí eu vou trazer um pouquinho dessas informações para vocês também, para que depois vocês consigam analisar de fato os comportamentos e hoje o que a gente vai trazer mais, que é as compras, a rentabilidade dentro do seu aplicativo. Dentro disso também entra um conceito que muita gente pergunta, que é o Lifetime Value, o famoso LTV. Então, será que eu preciso segmentar por cliente, por idade, por gênero, por perfil de compra? Como que eu faço para analisar esse LTV? E o que eu posso evitar para não ter uma visão errônea desse LTV? Para eu realmente visualizar o que está acontecendo ali dentro e ter certeza que eu não estou perdendo nada por uma questão de janela de tempo e alguma configuração que eu deixei de fazer. E por último, alguns relatórios do Firebase e do GA que já temos prontos e muita coisa já ajuda a ter uma visão inicial do que está acontecendo no seu app e aí com isso você conseguir analisar sua rentabilidade. Então, assim, vamos começar do começo, porque antes de falar de LTV, antes de falar de mensuração, de valores, de rentabilidade, a gente precisa ter certeza que tudo está sendo bem configurado no seu aplicativo, que as coisas já estão funcionando, para que quando você abra um relatório, você tenha certeza que os seus dados estão entrando corretamente de acordo com as ações do usuário. Então, assim, o que eu preciso ali para começar? Que é inegociável, assim, pensar num aplicativo e analisar os dados dele sem esses seguintes passos, né? Entender o seu modelo de negócios, de quais formas você monetiza. Então, assim, atualmente eu acho que tem 3 principais formas de monetizar. Você pode monetizar com as compras dentro do aplicativo, com assinaturas ou pela exibição de anúncios no seu aplicativo. E às vezes você pode escolher um, dois ou até os 3 misturados, fica a critério do cliente. Então é importante você saber certinho para ter certeza que você não está deixando nenhum mapeamento desse evento, dessa monetização de fora, para você ter certeza que na hora que você está olhando o seu LTV, você pegou todas as possíveis formas de que seu cliente está te trazendo esse dinheiro e colocando na sua visão ali unificada. Aí o que você vai fazer? Você precisa mapear o que acontece no seu aplicativo em forma de um fluxo, para também ter certeza que em algum momento que o cliente faz alguma ação que te traz valor monetário e que você está trazendo isso de volta para o aplicativo. Então, pode ser que uma ação comece pelo aplicativo, mas ela termine no offline, ou ela termine por uma aplicação terceira, por uma API de outro fornecedor. Então, eu faço o empréstimo aqui para o cliente, então ele iniciou uma ação no aplicativo, mas a hora que o cliente vai pagar, ele paga em outro banco. Então, eu não estou vendo, eu só estou vendo esse dinheiro sair, eu não estou vendo esse dinheiro voltar. Ou então, no caso de um e-commerce, eu fiz uma compra por um método de pagamento boleto, por exemplo. Aí eu não paguei esse boleto. Então eu vi meu valor de LTV ou de purchase inflando, mas eu não vi as compras que realmente não foram pagas ou as que foram pagas. Então a gente tem que sempre pensar que se alguma coisa começa dentro do app, mas termina fora do app, a gente precisa ou trazer ela de volta dentro do evento, como o evento do Firebase, ou subtrair de alguma forma nos relatórios que você vai pegar com o seu time de BI, e eles vão conseguir ter essa informação de qual o percentual da compra que não foi paga e trazer isso de volta para que você não veja seu LTV de uma maneira inflada. É sempre muito importante você pensar o que está acontecendo dentro e fora do app. E aí uma outra coisa muito importante, que quando a gente fala de LTV, a gente também tem que entender o comportamento do seu usuário de acordo com o negócio. Então, alguns diferentes casos podem significar em clientes com comportamentos diferentes. Tem cliente que vai comprar o seu produto todo mês, tem cliente que vai comprar a cada 3 meses. Se for uma assinatura, às vezes ele vai assinar mensal, às vezes ele assina anual, às vezes ele assina, cancela, aí dá 2 meses, enfim.
Se você coloca o LTV num bolo só, ou seus eventos só de uma única visão unificada em uma média disso, talvez você não consiga extrair nenhuma informação realmente relevante para você abordar aqueles clientes e trazer eles de volta no melhor momento. Então, todas essas coisas, elas não são necessariamente técnicas, você não precisa ter necessariamente aqui, neste momento, um desenvolvedor do seu lado. Você pode conversar com os times de negócio, tentar desenhar mesmo esses fluxos e ver se tudo isso faz sentido, para ver se seu modelo de negócio está legal, está redondinho e todo mundo está na mesma página. Porque aí, depois, quando a gente trouxer isso em passos práticos envolvendo os produtos do Google, a gente vai fazer aquela listinha que eu passei agora daqueles itens ser transformadas em passos, em itens de ação mesmo. Então você vai ter certeza, aquele momento que você vai mapear os seus eventos, você vai, antes de mais nada, utilizar o Firebase, que é uma plataforma que serve para ajudar o desenvolvedor, ajudar o time de teste e ajudar o time de negócios. Mas antes de mais nada, eu vou falar bastante do Firebase aqui hoje, mas você vai criar esse projetinho no Firebase, abrir o site do Firebase, iniciar um projeto. Lá no Firebase tem uma documentação super vasta que o seu desenvolvedor vai abrir, vai pegar por linguagem de programação e vai integrar o SDK do Firebase no seu aplicativo, que aí você vai conseguir utilizar todos os recursos do Firebase. O Firebase já coleta, como muitos de vocês já sabem, já coleta alguns eventos de maneira automática. Então você plugou o SDK ali, ele já está coletando esses eventos. Aí os eventos que são muito importantes, tipo eventos de compra, eventos de renda por anúncio, esse tipo de coisa, eles já estão marcados como conversão. Tudo que você considera como muito importante para o seu negócio provavelmente vai estar como um evento de conversão. Esses eventos de conversão são os que depois a gente vai jogar lá para o Google Ads. Então a ideia é você trazer tudo que é importante para o meu cliente como um evento de conversão, jogar no Google Ads, importar para o Google Ads e começar a fazer os seus anúncios em cima disso para otimizar para esses eventos, que é o momento que você ganha dinheiro, é o momento que você monetiza. Então você criou seus eventos necessários, marcou como conversão, vai lá na sua conta do Google Ads, você tem que estar como administrador da conta do Google Ads também para você conseguir fazer essa importação. E aí você vai criar uma campanha otimizando para aquele evento. Então eu criei um evento que toda vez que um usuário faz uma compra no meu aplicativo, eu contabilizo ali a compra, vai ter um parâmetro de valor, somando esse valor ali, esse evento é de conversão. Quando eu criar uma campanha no Google Ads, eu vou conseguir utilizar esse evento e, de fato, otimizar para esse evento. Então, eu vou fazer uma campanha cujo objetivo é que o usuário faça compras, e aí, quando ele fizer compras, quanto mais usuários fazem compras através do seu anúncio, mais a inteligência, o aprendizado de máquina do Google consegue compreender quais perfis de usuário valem mais de serem expostos a esses anúncios e mais pessoas vão ser trazidas aí para sua aplicação. Então, assim, se você quer utilizar todos os produtos do Google de forma a entender o que está acontecendo no seu aplicativo e trazer mais dinheiro através dos anúncios, esse é o passo a passo essencial para você começar, se você tem um aplicativo. E aí também, só para ter certeza que não ficou faltando nada ali no passo anterior, né? Se for colocar em itens mais acionáveis para você dar um check na sua lista, trouxe esse passo a passo aí que vocês conseguem, e deixei os links também para que vocês consigam depois acessar e fazer isso com calma. Então você vai adicionar o SDK, fazer o link, vincular o seu projeto com o GA4. O GA4 é a nossa plataforma que era o antigo Universal Analytics, que muitos de vocês conhecem. Então a gente tinha dois quadradinhos, a gente tinha o quadradinho do app e o quadradinho do web. Só que a gente sabe que no dia a dia não é assim, né? A gente começa, abre o aplicativo ali no celular, aí você quer navegar com mais tranquilidade, você larga seu celular no canto, pega seu notebook, continua acessando com seu notebook, faz a compra. Aí você tem uma visão de um usuário X e um usuário Y. O GA4 veio para unificar isso numa visão só, desde que ele esteja bem configurado e mapeado da maneira correta. Aqui temos muita documentação também, vários vídeos sobre como fazer isso. Uma coisa importante, que muita gente acaba não fazendo, mas ajuda bastante nessa mensuração, é ativar o Google Signals, que é uma ferramenta do Google que, desde que o usuário tenha consentido e ele esteja logado em qualquer plataforma do Google com e-mail, senha, você consegue identificar que é aquele usuário que começou no aplicativo e foi para o website é o mesmo. E aí você faz essa jornada um pouco mais fluida. Não fica aquela coisa que parece que um usuário começou num lugar e o outro usuário terminou e você não e fica um negócio desconexo.
Então, assim, o Google Signals ajuda bastante. Nem sempre você vai estar com o usuário logado no momento que ele começou a usar o seu aplicativo. Então, nem sempre você tem o User ID, mas muitas vezes ele já está com a conta dele do Android logada, com o e-mail dele logado, e ele consentiu. Então, você consegue, com o Google Signals, chegar nessa visão cross-device, que é muito importante para vocês terem insights, principalmente se vocês usam muito um website e um aplicativo. Então, garantindo tudo isso, aí você já vai estar metade do caminho feito. Uma outra coisa que eu trouxe ali anteriormente, que é os eventos. Então, tudo que o meu usuário está fazendo, que é um passo muito importante para mim, eu registro como um evento. Também tem na documentação do Firebase, em várias documentações, como criar esses eventos. É muito tranquilo mesmo. Tem que seguir uma nomenclatura, um tamanho máximo de nome, etc., alguns parâmetros ali, mas muito tranquilamente, desde que você configure tudo de acordo com o que a documentação pede. No momento que o usuário fizer a ação, você vai ter um evento sendo disparado. Ah, eu tenho um aplicativo iOS e um aplicativo Android. São plataformas diferentes, linguagens de programação diferentes. Se você mapear o evento com o mesmo nome, com as mesmas configurações, os mesmos parâmetros, tanto quando ele fizer a compra no iPhone quanto ele fizer a compra no Android, vai estar disparando como um evento. Quando você abrir o GA4 e esse evento, por exemplo, for compra, você vai conseguir ver isso agregado. Ah, mas eu não quero ver agregado, eu quero separar. O GA4 tem a opção de colocar as comparações. Você separa a plataforma Android, separa a plataforma iOS, consegue ter a visão e talvez disso tirar algum insight. Mas se você quiser ver tudo junto, não tem problema. O evento vai te trazer essa possibilidade dentro do GA4. Isso é muito bom, porque às vezes a gente realmente quer ter essa visão ou separada ou tudo junto. E aí as possibilidades são as mais variadas com o GA4. E aí, beleza, preciso agora de um evento offline. E agora? O cara começou, por exemplo, no exemplo do e-commerce que eu dei, ele começou uma compra, terminou a minha compra ali no aplicativo, gerou meu boleto, tem 2 dias para ele pagar. Então, assim, tudo que eu vi da perspectiva de eventos do Firebase foi, eu ganhei R$ 200, por exemplo, se a compra for desse valor. Só que ele não pagou esses R$ 200, então talvez eu esteja vendo um valor inflado. O GA tem umas ferramentas que foram lançadas, que ficaram por um tempo na versão beta, mas agora elas já estão oficialmente lançadas e podem ser utilizadas, que é o Measurement Protocol, que é uma maneira de você trazer de fora alguma coisa que aconteceu e ela voltar como se ela fosse um evento que tivesse acontecido dentro da sua aplicação. Então, quando o usuário realmente pagou esse boleto e você tem a informação desse usuário que pagou o boleto dele, você traz isso, tem uma documentação também que ensina como fazer isso, você vai importar isso de volta e o evento, por exemplo, poderia chamar pagamento confirmado. Então, agora o evento que você está vendo ali tem o de compra e o de pagamento confirmado. Então, pode ser que se eu somar os pagamentos confirmados do mês e se eu somar as compras efetuadas, eu vejo de fato quantos pagamentos estão entrando na minha conta todo mês, na minha conta bancária. E isso pode ser um divisor de águas, porque se eu sei que 10% dos usuários que começam no cartão, que fazem um pagamento no cartão, não pagam de fato, o cartão dá algum problema, acontece alguma outra coisa, eles pedem um estorno, etc. Mas eu sei que 50% dos usuários que pagam no boleto, na verdade, não estão pagando esse boleto, eu consigo pensar numa estratégia e traçar qual que é o meu usuário mais valioso e até alguns outros insights que você pode trazer para sua aplicação. Então, quanto mais informações você conseguir trazer para dentro das suas plataformas de analytics, melhor para a gente. Então, é possível, por um tempo não era necessariamente possível fazer dessa forma, você teria que criar outras maneiras aí de visualizar essa diferença entre compras efetuadas e compras pagas, mas com as ferramentas do GA4 a gente tem uma solução. Então, galera, nosso próximo passo ali, depois que você já teve certeza que os eventos offline já estão entrando, caso necessário, para sua aplicação, para o seu negócio, é marcar os eventos importantes como conversão. Esses são os eventos que você vai conseguir visualizar lá no Google Ads e otimizá-los para suas campanhas. Então, eu iniciei ali meu aplicativo, eu preciso de instalação. Eu vou otimizar meus eventos para o First Open, para a primeira vez que o cara abriu de fato o meu aplicativo. Beleza, consegui otimizar, consegui trazer uma base boa, minha base já se estabilizou. Agora é o momento que eu quero otimizar para o sign-up ou para o purchase, que eu quero que o cara faça o cadastro, ou que ele faça a compra, ou que ele faça qualquer outra ação que faça sentido ali para minha aplicação.
Se eu tenho um evento que está ali no Firebase sendo marcado como conversão, eu consigo trazer ele para o Google Ads e consigo otimizar através das campanhas do Google. Por isso que é importante desde o começo e não com o aplicativo já rolando há um tempo a gente fazer esse mapeamento. Quanto antes a gente já entra nesse assunto, já define os eventos, já mapeia ele para todos os dispositivos e todas as plataformas, mais preciso eles vão ficar e mais informação você vai ter para os seus insights. E aí, por último, se você tá com um pouco de receio, eu não sei se toda vez que o cara faz uma compra, que a pessoa faz uma compra, tá entrando como evento. Fale ali com o seu time de desenvolvedores, porque o Firebase, ele tem uma ferramenta de auditar os seus eventos, que é um debug view. Que você pega um celular que está no modo debug, ou ele pode emular, né, simular esse celular no próprio computador, e começar a usar seu aplicativo, como se ele fosse um cliente. Então ele inicia, aí para aparecer um evento de first open, na hora que eu abrir. Faça um cadastro, entro num campo. Tudo que você mapeou como evento tem que estar acontecendo. Se não aparecer, significa que aquele evento não foi mapeado. Esse é o momento de você fazer um teste. Você pode sentar com os desenvolvedores e fazer um audit de cada fluxo. Então, meu fluxo de empréstimo, se eu for uma fintech. Meu fluxo de compra, se eu sou um e-commerce. Meu fluxo de level up, se eu sou um jogo. Você senta com o desenvolvedor, vocês vão conversar e vocês vão ver que todo mundo ali está sendo chamado, todos os eventos estão sendo invocados no momento certo. Isso para todas as plataformas, para você ter certeza que seu aplicativo Android e o iOS estão no mesmo momento, porque às vezes ficou faltando chamar algum evento no iOS ou no Android, aí fica aquela coisa desbalanceada. Importante terem certeza que está todo mundo na mesma página. Então, gente, eu estou falando bastante aqui dos eventos, para utilizar esses eventos, marcá-los como conversão, mas o que eles são? Eles são ações que o usuário vai efetuar dentro da sua aplicação. Então, o usuário fez uma instalação, um login, uma compra, renovou uma assinatura, visualizou algum item. Se for um jogo, ele passou de nível. São essas ações que eu julgo, eu negócio ali, business, eu julgo importante de registrar de certa forma para eu ter uma forma de analisar depois esse comportamento ou mesmo utilizar isso para um anúncio. Alguns eventos, eles já são capturados por padrão no Firebase. Então, só de você utilizar o Firebase, eles já estão lá sendo coletados por padrão. Alguns deles são recomendados por vertical. Então, se eu tenho um negócio, ele vai recomendar um conjunto de eventos. Se eu tenho um jogo, um aplicativo de finanças, um aplicativo de compras, o Google já tem uma série de eventos que são sugeridos. É tudo opcional para o seu negócio, mas seria muito legal se você tivesse. E muitas vezes tem os eventos customizáveis. Isso aqui é muito específico do meu negócio, então vocês não vão ter necessariamente o evento pronto disso. Aí você customiza esse evento. Então, o evento é uma caixinha que você vai nomear e dentro dela você vai colocar informações relevantes que são os parâmetros. Então, no evento compra, ele ia chamar purchase, por exemplo. Por padrão, ele já vem como purchase. Todos eles vêm com padrão nos nomes no inglês mesmo. Aí os parâmetros, o que importa para a minha compra? Em qual moeda que ela foi comprada, meu item, qual é o valor dele de fato, se eu utilizei algum cupom ou não, e aí também tem muita coisa opcional de acordo com o seu negócio. O tipo de pagamento, qual foi o item, então o código do item, aí você pode complementar com alguma visão que você tenha no seu banco de dados, com os itens do seu produto. Então é tudo muito ao seu critério. Se no seu negócio você precisa que determinada ação seja mapeada, você cria um evento e as informações realmente relevantes você coloca também. O que não é legal é criar muitos eventos, assim, excessivamente. O evento é para ser algo importante. Se você está vendo que toda vez que o usuário fez alguma coisa totalmente diferente da anterior, tipo, ele iniciou uma série no aplicativo de streaming, você deu play, o evento não é para ser o nome do episódio, o nome da série, o gênero da série. Essas coisas são parâmetros. O evento é play. Então é bom entender que são as ações e as coisas que variam muito dentro das ações são os parâmetros, porque o Firebase tem até um limite. E esse limite é para ajudar vocês também a não ficarem no cenário de uma bagunça ali de eventos e não conseguir depois fazer um gerenciamento legal deles. Então tem muita documentação legal dentro do Firebase, dos docs do Firebase, que vai ajudar vocês aí a fazerem esses eventos da maneira corretinha, com parâmetros bem definidos e seguindo uma certa nomenclatura ali para depois ficar fácil de vocês se identificarem. Então, aqui eu coloquei, mas é um lado mais de desenvolvedor, mas só para mostrar que com algumas linhas de código você consegue criar um evento. Então, por exemplo, no momento que o usuário fez a compra, ele clicou no botão comprar, você vai colocar um conjunto de informações ali que são os parâmetros
Então, a moeda, você coloca sempre o parâmetro e o tipo dele e os detalhezinhos que você precisa. E no final você vai fazer uma chamada desse criar evento com o nome dele e com o conjuntinho de parâmetros, que é tudo que tem dentro daquela caixinha que eu falei. É bem tranquilo e também eu deixei o link aí para vocês conseguirem se orientar na hora de fazer essa implementação. Mas é bem tranquilo mesmo e o próprio documento do Firebase separa por linguagem de programação. Então o programador vai lá, clica só na abinha específica que ele precisa, copia o código e substitui com as informações que ele precisa. Bem simples mesmo. E aí, implementando isso, toda vez que o usuário efetuar a ação, já vai mapear e disparar como um evento. Aí agora, uma coisa assim que muita gente se confunde, é um momento importante de trazer as definições de o que utilizar e quando utilizar, para não correr nenhum risco de vocês estarem olhando para um relatório e nesse relatório estar faltando alguma informação, justamente por esse relatório ter um propósito específico. Então eu vou trazer aqui a diferença do GA for Firebase, que é o Google Analytics for Firebase, e o GA4. Lá no comecinho da apresentação eu falei que o GA4 era o antigo Universal Analytics. Então a gente tinha a caixinha do web, que era do Universal Analytics, e a caixinha do web, do app, que é do Firebase. Então essas coisas eram muito separadas e distintas, só que a gente entrou no mundo cross-device, as pessoas começam uma ação num lugar e terminam em outro lugar. Então o que aconteceu? Eles criaram o GA4 como uma nova plataforma cross-device para, independente do dispositivo, você configura da maneira que você julga necessário. Então, você pode colocar ali os dados do seu app, os dados do seu site e do que mais você tiver, para que você consiga visualizar de uma maneira só. O GA for Firebase é a telinha de Analytics que temos dentro do Firebase, mas aí a gente não pode esquecer que o Firebase ele é focado nos aplicativos. Então, as informações que você tem sobre o seu website, você precisa abrir o GA para ver. E aí, qual que é a ideia? Se eu quero ver alguma coisa só do meu aplicativo, se eu quero fazer uma campanha para o meu aplicativo, fazer o engajamento através daquelas notificações push, eu posso usar o Firebase, eu posso confiar nos relatórios dele, ele vai te ajudar muito, porque o Firebase é absurdamente otimizado para campanhas de aplicativos, para a performance desses aplicativos e para os seus desenvolvedores usarem para facilitar mesmo no desenvolvimento do software deles no dia a dia. Mas se você quer ver um relatório um pouco mais profundo, alguma informação muito mais específica, você vai para o GA4. Então eu vou mostrar até um pouquinho as diferenças de alguns relatórios, para que isso fique claro para todo mundo. Então, assim, eles não são opostos, não é um momento que você vai escolher, não é um time, um negócio que você tem que escolher um lado e ficar só com esse lado. Os dois têm muito valor, são produtos diferentes e alguns pontos deles são incomuns. Então, o Google Analytics for Firebase, que é uma partezinha do Firebase. Então, o Firebase é um conjunto de mais de 20 produtos que o Google tem, que ajudam o desenvolvedor a criar a aplicação, ele ajuda o time de teste a testar a sua aplicação, ele ajuda seu time de infraestrutura a distribuir a sua aplicação, seu aplicativo, ele te ajuda a fazer um teste AB para ver qual campanha performa melhor, então o time de marketing consegue utilizar aquilo também para as notificações. Ele consegue criar audiências dentro das plataformas dele. Tem uma opção de criar audiências de acordo com ações que os usuários fizeram. Enfim, as possibilidades são muitas com o Firebase e dentro delas a gente também tem a parte de Analytics. É só para lembrar vocês que quando vocês estiverem olhando o Analytics do Firebase, vocês vão estar com os dados de aplicativo. Ah, também quero olhar meus dados de website, porque é importante. Tudo bem, você não vai deixar de usar o Firebase, porque o Firebase é essencial para você fazer aquele mapeamento de eventos que eu falei anteriormente, de você criar suas audiências, de você enviar notificações push, de você fazer dezenas de coisas, você vai fazer no Firebase. O GA4 vem quando você quer ver um relatório um pouco mais específico e que também traga os dados do web, para você não deixar eles de lado. Então, os relatórios do GA4, eles são muito mais profundos, assim, você consegue fazer uns funis, umas coisas que o GA for Firebase não é tão otimizado, porque a plataforma dele de Analytics é um pouquinho mais simples, porque justamente o Google sabe que você tem o GA4, você vai usar o mesmo SDK, então assim, é só você abrir ali, dar 2 cliques para importar para começar a utilizar o GA4 e importar os seus conjuntos de dados dentro do GA4. Você não vai pagar nada mais por isso, você já vai estar usando o Firebase, que também é gratuito. É só uma questão de você usar uma ferramenta complementar quando você precisa de uma informação um pouquinho ali mais específica para o seu web mais app. Então, se você tem um website e um aplicativo e quer visualizar essas duas coisas, vai para o GA4.
olha os seus dados lá. Se você tem um aplicativo, você já sempre vai estar utilizando o Firebase. Se você quer utilizar esse conjunto de ferramentas e coisas que eu falei que podem ajudar vocês na campanha, na performance, na otimização dos anúncios, você vai estar usando o Firebase. Então, nunca é uma questão de escolher um ou outro e sempre utilizar os dois. Só lembrando mesmo que cada um pode ou não trazer algumas informações que você está procurando ali. Então, ali no começo eu falei sobre o mapeamento de eventos, que é aquele momento que você não precisa necessariamente sentar com o desenvolvedor, você vai sentar com o seu time de negócios e ter certeza que está todo mundo sendo mapeado e entrando como um evento no seu Firebase. Só para voltar um pouquinho, eu já falei disso anteriormente, mas só para lembrar vocês que existem diferentes tipos de eventos, então a gente tem os eventos coletados automaticamente. Primeira sessão, compras dentro do aplicativo, se você fez uma assinatura dentro do próprio aplicativo do Google, aquela receita de anúncios, então o cara tá vendo meu anúncio ali, ele tá monetizando em cima disso, então tudo isso o Google já está registrando desde que você tenha o Firebase instalado. Aí beleza. Eu tenho que criar um evento, mas eu não tenho um desenvolvedor para isso agora. O meu evento seria compras acima de R$50. Eu não preciso de um desenvolvedor para abrir o código e fazer esse evento. O Firebase ele tem uma ferramenta muito legal que chama Audience Trigger. Então você vai fazer como se fosse um filtro lógico. Se comprou, efetuou o evento compra e valor maior do que 50, por exemplo, então criar um evento com esse nome. Então aí você tem um pouco mais de liberdade até de trazer alguns eventos sem chamar um desenvolvedor, porque muitas vezes você está com um contingente menor ali, ou então é aquela coisa toda de, mas vai ter que atualizar o aplicativo, fazer uma versão nova, subir para a Play Store. Aí às vezes demora para o usuário fazer de fato o update desse aplicativo, então o Audience Trigger tira toda essa burocracia do meio e te traz ali um evento que você mesmo pode criar por conta própria com a sua autonomia, desde que você tenha acesso ao Firebase, não precisa de mais nada. Aí, por exemplo, os eventos sugeridos que eu trouxe por vertical. Então, se eu tenho um jogo, ou se eu tenho um aplicativo de viagem, ou se eu tenho um comércio eletrônico, o Google já traz algumas ideias de alguns eventos que são realmente importantes ali para você ter, e aí você só implementa de acordo, não precisa fazer muita coisa em cima disso. E por último, os eventos customizáveis. Então, às vezes eu realmente tenho algo que é diferente para o meu negócio, que eu preciso ali registrar, que é uma ação importante, que principalmente eu quero otimizar minhas campanhas de Google Ads para essa ação, aí você cria um evento customizado, que é aquilo que eu mostrei nos slides anteriores, que é criar umas linhas de código lá, colocando as informações do seu evento, os parâmetros dele e fazendo a chamada sempre que o usuário efetuar determinada ação. Os eventos estão aí para te ajudar e quanto antes você fizer eles e quanto melhor você mapear eles, independente do seu dispositivo, mais confiáveis eles vão ficar. Aí também falei um pouco sobre isso, mas só para trazer essa diferença e relembrar e reforçar a importância disso os eventos muitas vezes acontecem de acordo com as ações dos usuários, são os in-app events, que é o login, uma visualização, uma compra adicionada, um produto adicionado no carrinho, coisas que eu iniciei, mas muitas vezes eles são totalmente externos. Então, assim, eu fiz o pedido de um empréstimo. A hora que esse empréstimo vai ser aprovado é por um serviço terceiro, é por um outro banco, enfim, por um analisador de crédito, uma pessoa ali, pode vir de todos os lugares possíveis aí. Então é importante vocês lembrarem que se vocês têm alguma coisa vindo de fora que vai impactar a sua visualização de rentabilidade, você tem que trazer esse evento de volta. Então, use o Measurement Protocol, o Data Import, use as ferramentas que a gente tem, eu vou trazer um pouquinho mais de informações sobre elas, para não deixar nada de fora. É sempre importante a gente saber onde a gente está olhando e quais as implicações de simplesmente olhar para um dado ali, um relatório e achar que essa é a verdade absoluta. Então, se não ocorreu dentro do app, mas você quer visualizar no Firebase, converse com o seu desenvolvedor, pegue a documentação e dê um jeito de trazer esse evento para dentro do app de novo, para você conseguir visualizar certinho. Então, só mais um detalhezinho aí sobre o Data Import, ele ajuda você a acrescentar e unificar alguns dados, então, às vezes você tem algum evento com alguns dados, mas o resto dele está no seu banco de dados externo, ou às vezes você começou uma ação no aplicativo e ela vai terminar de uma outra forma, você consegue unificar isso através do Data Import. Eu vou deixar os links aí de todas essas ferramentas, de como utilizá-las,
para que vocês consigam, de fato, usar o melhor do mundo dos eventos, que é independente de como eles estão vindo, eu consigo visualizá-los. E aí também, se esses eventos estão totalmente offline, então, por exemplo, eu emiti um cupom no meu aplicativo e eu vou lá na loja física e entrego esse cupom. Aí a pessoa anota alguma coisa no Excel, sei lá, numa ferramenta aí, e ela quer colocar isso de volta. A gente pode usar o Measurement Protocol para trazer esses eventos de volta aí para a gente. Então, se alguma coisa está acontecendo ali fora, a gente sabe que tem como trazer. Também vou deixar o link dele aí para que vocês consigam utilizar caso precisem, caso seja pertinente. Então, gente, como eu trouxe em alguns slides anteriores, se você tiver o User ID, você tem uma forma de identificar o seu usuário. Por quê? O Google Analytics 4 possibilita que você identifique esse usuário, não identificar exatamente quem ele é, mas identificar de uma forma que, se ele começou no computador e ele terminou no celular, você consegue entender como uma pessoa só, em vez de duplicá-lo. Com o User ID, que é o usuário que está ali logado, já na sua aplicação, seu usuário de login e senha do seu cadastro, você consegue trazer essas informações. Se você não tiver, se o cara não tiver logado ainda no seu website ou no seu aplicativo, você pode utilizar o Google Signals. O Google Signals vai permitir que, desde que ele tenha consentido e que ele esteja utilizando a plataforma do Google, você consiga trazer os dados e juntar eles num lugar só, para que você não tenha essa visão de web e app separadamente. E aí, por último, se ele também não tiver logado e se ele não tiver o Google Signals ativado, você consegue utilizar o Device ID. Então, nesse caso, o usuário que está no website é um e o usuário que está no aplicativo é outro. Por isso é sempre importante que nas plataformas que você tenha, seja online, offline, website, aplicativo, você centralize esses dados com o User ID. Então, assim, se esses dados estão entrando no seu aplicativo ou você quer exportar eles para a sua ferramenta de banco de dados, para o seu time de BI, para fazer alguma análise mais profunda ou para mesclar esses dados com outras informações relevantes para o seu data warehouse, é importante você sempre manter ali o User ID para você evitar ter esses silos de dados, que é ter dados de aplicativo em um lugar específico, com um identificador específico, e aí em outro lugar você ter esses outros dados exportados com outro identificador e você não conseguir juntá-los de uma forma que você entenda a jornada do seu usuário cross-device. Então, sempre é importante manter o User ID como identificador único. Então, dito tudo isso, né? Pensando ali que meu aplicativo já está mapeado, se meus eventos estão corretamente configurados, eu sei o que está online, eu sei o que está offline, eu sei diferenciar ali meus fluxos e trazer esses dados para dentro do meu aplicativo quando necessário. Como eu vou analisar as compras feitas no meu aplicativo? Como que eu analiso o que aconteceu do momento que ele abriu até o momento que ele comprou? Quais tipos de item ele comprou? O que está fazendo sucesso ou não? Qual que é o momento que eles mais abandonam o meu website, ou, no meu caso aqui, o meu aplicativo? Para vocês conseguirem começar a ter insights mesmo e entender o perfil comportamental desse usuário, para saber qual é o tipo de usuário que mais te traz um retorno, para saber quais os seus pontos mais críticos do seu aplicativo que você pode melhorar, você pode trazer uma experiência um pouco mais suave ali para que o cara não tenha que clicar em muitos botões, em muitos menus diferentes para chegar no seu produto. Então, com as ferramentas do GA4 e do Firebase, a gente consegue ter uns relatórios prontos e também altamente customizáveis de acordo com a sua necessidade. Então, assim, o primeiro relatório aqui que eu trouxe é um relatório de e-commerce. Esse relatório já é padrão, como mostra o vídeo. Se você está ali com a sua tela do GA aberta e for em relatórios e clicar nos templates e descer um pouquinho, ele já tem e-commerce, gaming. Então, ali, de acordo com a sua plataforma, com o seu negócio, você já consegue visualizar. É possível você editar as datas também, para você ver de um período menor ou maior, dentro dessa página de relatórios de e-commerce, mas esse filtro funciona para todos os tipos de relatório. E que você selecione também quais colunas são pertinentes ali para a sua visualização. Então, ali no meu momento de e-commerce, eu não preciso saber da contagem de evento, eu não preciso saber de outras informações tão irrelevantes ali naquele momento. Eu quero saber do valor, da receita, de quem clicou, eu quero saber de qual plataforma ele veio, e aí com isso eu consigo ter uma visão um pouco maior de quantos desses usuários que vieram de uma plataforma de Google Ads, que vieram do meu anúncio de Google Ads, de fato compraram comigo. Quantos vieram de maneira orgânica, quantos vieram por indicação. E aí, o que eu faço com tudo isso? Ou com qualquer outro relatório que eu tenho?
eu consigo ajustar minha estratégia de acordo com os meus resultados. Então, se eu estou vendo que tem muitos usuários vindo do Google, das plataformas de anúncio do Google, significa que está dando certo e significa que eu posso aumentar um pouco esse investimento porque eles vão escalar de acordo, porque eles realmente estão vindo dessa plataforma. Se eu vejo que não vem tanto do Google Ads, vem muito por indicação, talvez eu possa reforçar minha estratégia de indicação. Então, indique um amigo e ganhe um cupom de 10%. Pô, isso aí vai aumentar muito a estratégia de indicação. Vai fazer os usuários se engajarem mais e distribuírem o app, eles mesmos serem os responsáveis por fazer esses anúncios. Ou se eu estou vendo que em alguma outra rede o anúncio não está tão fortalecido, não está trazendo tantos clientes, eu posso pensar em formas ou de otimizar, ou até entender que aquela outra plataforma talvez não seja onde meus clientes mais estejam. Então, esse tipo de relatório, primeiro ele traz uma visão muito geral do que está acontecendo, e depois ele te ajuda a refletir sobre qual que é o melhor momento para investir em determinados clientes e quais os perfis de usuários que realmente estão comprando no seu aplicativo. Então, aqui nesse segundo vídeo, a gente tem um relatório de funil, que é aquele momento que a gente começa a visualizar de usuários que fizeram a ação A, daqueles 100% que eu selecionei, quantos chegaram na ação B? E desses que fizeram a ação B, quantos fizeram a ação C, por exemplo? Então, você vai criando passos, step 1, step 2, step 3, step 4, de acordo com os seus eventos, e aí ele vai mostrando no cantinho direito quantos usuários estão dentro da sua audiência. Então, vamos supor que você queira ver dos seus usuários que abriram, que fizeram o seu first open, do 100%, quantos clicaram no produto. Então, daqueles 100 usuários que abriram seu website, seu aplicativo, vamos supor que 70 tenham feito um clique em algum produto. Desses 70 que clicaram em algum produto, 60 adicionaram ao carrinho. Desses 60 que adicionaram ao carrinho, só 3 compraram. Aí você vê que tem um buraco ali muito grande entre adicionar no carrinho e comprar. E aí você vai sentar ali com o seu time de desenvolvimento, o seu time de negócios e tentar entender mais a fundo. O que está acontecendo que esse funil está, nesse passo específico, perdendo tantos usuários? Você pode criar um evento intermediário para ver em qual momento está acontecendo aquilo, ou então criar parâmetros mais profundos ali dos seus eventos. Então, no momento que ele adiciona no carrinho, eu posso ver se ele já calculou o frete, porque pode ser que o frete esteja muito caro. Então, se é o momento que ele calcula o frete, é o momento que ele desiste, que ele deixa de comprar, a gente pode pensar numa estratégia ali para diminuir o preço desse frete, fazer uma estratégia um pouco mais assertiva para aquele usuário, para que ele não desista. Ah, se na verdade está dando algum erro mesmo, algum erro do software, algum erro do aplicativo, você vai identificar através do funil. Então, você vai entender com o funil quais os seus pontos de desistência, você vai criar estratégias para evitar que essa desistência ocorra. E aí você vai começar a ter insights mesmo. Os momentos mais críticos simplesmente são porque é difícil o usuário fazer uma compra dessa, porque é caro mesmo. Então, o que eu vou fazer para melhorar a minha estratégia, o meu marketing, considerando que todo o resto já está correto? Então, esse relatório de funil, ele é altamente customizável, você vai usar os eventos que você já tem mapeados no Firebase e você vai conseguir trazer, exportar essas audiências, talvez trabalhar nelas, fazer uma estratégia de marketing adequada para elas, para conseguir otimizar e não perder cliente ali no meio do caminho por alguma questão mais simples de ser resolvida. Deixa eu ir para o próximo aqui. Pulei um slide, perdão. O exemplo 3 é um exemplo de jornada de usuário, que é para a gente entender quais os pontos, os touch points que o usuário fez, qual foi o caminho, assim, os passos que ele efetuou para chegar em algum lugar. Então, a gente começa a ver que de 100 mil usuários que clicaram numa tela inicial, 50% deles foram para uma tela de produto. Aí, às vezes, a gente consegue identificar se o site está com algum erro, se tem algum um funil que não está batendo muito de acordo com a sua expectativa. Então, às vezes, a gente mapeou o evento errado e a gente está percebendo que depois que o usuário fez um first open e fez um purchase, ele fez um first open de novo, mas sem fechar o aplicativo. Então, você começa a entender se tem alguma coisa errada mesmo, mas a nível de auditar. E aí você vai começar a entender quais os caminhos mais feitos pelo seu usuário. Então, meu fluxo geralmente é abrir o aplicativo, clicar num produto, calcular o frete, adicionar ao carrinho e fazer a compra. Mas tem 10% dos usuários que não fazem dessa forma. Aí a gente vai entender o porquê, a gente pode começar a entrar nos detalhes aí desse funil e tentar entender o porquê,
ou entender se há algum erro, se está confuso mesmo, se a user experience, se ele realmente não está conseguindo seguir o fluxo principal porque simplesmente está confuso para ele. Ou então, se você começar a fazer esse funil e notar que da hora de você abrir seu aplicativo até ele fazer a sua compra, teve 20 passos, espera, tá? É uma fricção absurda. Os clientes vão desistir. Ninguém vai clicar em 20 coisas para comprar um produto. Então, você pode sentar ali com o seu time, fazer uma estratégia, vamos diminuir isso para 3 passos, para 5 passos. Esse relatório também é altamente customizável. Você consegue fazer as explorações da maneira necessária e tirar as conclusões com o seu negócio e até ajustar para diminuir essa fricção aí. Então, você pode e deve muito utilizar esse relatório. Então, aí mais um exemplo de relatório que a gente tem também de monetização. Da mesma forma que você acessou aquele anterior do overview, você pode ir em Reports, Monetization, E-Commerce Purchases, que ele vai mostrar mais algumas informações especificamente voltada para comércio eletrônico. Então, por exemplo, quantos clientes realmente que visualizaram o seu produto estão comprando? E aí você começa a ver os produtos mais visualizados versus os produtos mais comprados, a visualização de produtos ao longo do tempo, quais os itens estão sendo mais adicionados ao carrinho. Então você pode também mesclar isso com quais os que são mais adicionados no carrinho, porém que não são tão comprados assim, para você ver a taxa de desistência de determinados produtos. Então, geralmente, se for um frete ali que é caro por causa do peso do produto, as pessoas querem muito comprar, mas elas não querem pagar um frete tão caro. Então, talvez valha a pena ali na sua estratégia você entender que muita gente realmente quer comprar e talvez valha a pena você ter uma estratégia para ter um frete um pouquinho menos custoso, para que eles comprem de fato o seu produto. Então, esse relatório também vai trazer alguns insights bem legais e tem mais algumas outras coisas que eu não trouxe aqui nesses exemplos, mas que são possíveis avaliar dentro desse relatório. Vale muito a pena, se você já tem seus eventos sendo disparados no Firebase, começa a utilizar esses relatórios para refinar ali a sua estratégia de marketing. Aí chegamos num momento bem importante para todo mundo, que todo mundo quer saber, mas ao mesmo tempo não é uma informação que a gente tem logo de cara para todo mundo, porque é aquela resposta um pouco frustrante muitas vezes para o negócio. Depende do seu caso. Então hoje eu vou falar para vocês algumas dicas sobre como analisar o seu LTV e como começar a pensar mesmo nessa métrica de uma forma que sirva para o seu negócio, porque para cada caso é diferente. Alguns negócios precisam de um tempo maior de dados para você ter uma análise do passado, um pouco mais longa, de alguns anos. Se for uma plataforma de assinatura anual, no mínimo uns 2, 3 anos para você conseguir entender o LTV de acordo com o que aconteceu no passado e até mesmo prever como que vai ser esse LTV no futuro. Então, primeiro, vamos começar assim, lembrando novamente sobre como que a gente pode fazer dinheiro dentro de um aplicativo. Porque se a gente lembra disso, a gente tem que entender que isso tem que estar mapeado e na hora de colocar um relatório de LTV na mesa, a gente tem que ter certeza que todos esses momentos de monetização estão sendo agregados no LTV. Então, eu posso fazer dinheiro no meu aplicativo como? Quando você compra um produto ou serviço dentro do seu aplicativo, então um delivery de comida, um aplicativo de varejo, de compras genérico, está me dando dinheiro através das compras dentro do app. Também posso fazer dinheiro por assinatura, por subscriptions. Então, eu posso pagar uma assinatura mensal, anual, semestral e ter um dinheiro ali vindo dessa forma. E também posso ter anúncios. Então, eu mostro um anúncio, se o meu usuário clicar, eu vou estar pagando ali e fazendo um dinheiro em cima disso. Então, eu posso utilizar uma, duas, as três, eu posso mesclar essas formas de monetização. Tem alguns aplicativos que monetizam pelas 3 formas, tem alguns que só por uma forma. É sempre importante você entender quais são as formas que seu aplicativo está monetizando e se você está registrando. Então, ele visualizou um anúncio, então eu gastei X para mostrar esse anúncio, mas eu ganhei X ou Y para o clique daquele usuário valer alguma coisa ali para mim. Então, eu tenho que saber o quanto eu estou gastando versus o quanto eu estou ganhando. No caso de uma subscription, tenho que saber toda hora que o cara fez ali a minha assinatura, eu estou monetizando e eu tenho que ter uma ideia de quando ele vai me dar esse dinheiro de novo. Então, é importante você começar a guardar alguns dados de recorrência e guardar dados a longo prazo para você começar a trazer ali uma noção de quando é esperado que determinado perfil de usuário me pague novamente ou compre de mim novamente. Então, todo esse assunto de LTV não deve olhar apenas o dinheiro que você ganhou ao longo do tempo, e sim
qual é o perfil comportamental desse usuário, quais as formas que eu ganhei esse dinheiro e se está tudo mapeado de acordo com o que eu preciso ali para visualizar esse relatório. Então, o LTV é uma fórmula, muita gente resume dessa forma, mas ele pode envolver algumas maneiras mais refinadas, menos refinadas de ser analisado. Mas é basicamente o valor da minha transação, a frequência dessa minha transação e o período em anos de retenção desse usuário. Então, se ele tem 10 compras ao longo do ano de R$10, ele tem um LTV ao longo de 12 meses, ele teve só 10 compras de R$100. Se eu estou vendo o LTV olhando para o passado. Então, é sempre uma continha que vai depender dessas 3 variáveis aí. Então, a gente sempre tem que ter em mente que se a gente tem um negócio, a gente quer fazer dinheiro, o dinheiro que a gente está gastando é menor do que o dinheiro que a gente está ganhando, porque senão esse negócio não está sendo rentável. O LTV é esse retorno mesmo dessa equação. E aí você vai conseguir subtrair tudo que você gastou de anúncio, de outras formas de investir no seu aplicativo e tudo que você ganhou de fato, para ver se essa conta está sendo positiva para você. E aí, assim, muitos usuários, muitos casos de negócio exigem modelos de LTV um pouco mais ou um pouco menos sofisticados. Então, a gente tem que ter em mente que quanto mais a gente coloca numa única média, menos sofisticado é. Porque se eu olhar para trás um usuário que fez uma compra há 11 meses de R$1.000 versus um usuário que fez 4 compras de R$100 nos últimos 4 meses, eu vou ter a impressão que aquele usuário de R$1.000 lá, um ano atrás, ele é muito mais valioso para mim, que vale muito mais a pena eu investir nele. Mas às vezes não, às vezes ele fez uma compra, comprou o que ele precisava, ele não vai mais comprar. Ele não tem mais um perfil de recorrência de compra. Enquanto aquele outro, que tem um LTV, entre aspas, de, sei lá, R$400, foram 4 compras de R$100, ele pode ter um número total, um valor financeiro total de LTV menor, só que ele tem uma recorrência maior, ele está mais frequente, ele está ali mais quentinho ali para você investir nele, para você mostrar anúncios para ele. Então, se a gente coloca numa média só, se a gente não segmenta por LTV médio, assim, por um valor, categoria, faixa etária, outros momentos ali de vida do usuário, se você não cria uma persona, você está colocando todo mundo no mesmo bolo, talvez você esteja investindo muito em quem não precisa e pouco em quem vai te trazer o retorno. Então, é sempre importante você entender e tentar segmentar de acordo com o seu caso de uso. Mais ou menos ali uns 3 perfis de usuários diferentes e quais seriam o LTV de cada um deles. E quanto mais você olhar para o passado, você vai ter o LTV com dados históricos, que é menos sofisticado, novamente, igual esse caso que eu falei, dá a impressão que o cara que comprou há 12 meses está valendo muito mais do que o cara que tem uma chance de comprar porque ele já está comprando há um determinado período. Então, quanto mais você conseguir mesclar os dados preditivos, e o GA4 é uma ferramenta que oferece as audiências preditivas, vou mostrar um pouquinho disso depois, mais você consegue chegar no usuário certo no momento certo. Então, não fica olhando só para o passado, não acha que o LTV é só uma média de que o usuário comprou por tempo XYZ, porque você acaba não chegando em nenhum lugar com essa visão única. Então, é importante você mesclar as coisas e segmentar de acordo com o seu negócio. Então, novamente, o passado vai ajudar a moldar o futuro. Se você tem dados históricos, estou guardando os dados de transação, esses usuários que têm o maior LTV, ele pode apresentar uma mudança de comportamento e significarem que no futuro eles não vão comprar tanto. Eles compraram mais no passado, mas eles pararam. Enquanto um cara com menos LTV tem mais potencial, porque ele está comprando faz um tempo ali, ele está se fidelizando à sua marca, ao seu negócio. Então, pode ser que o passado me ajude, mas ele só está me ajudando a moldar o presente barra futuro. E aí, se a gente considerar só os dados históricos, a gente cai nessa armadilha aí de não visualizar o futuro. Então, usem o Google Analytics 4, usem as audiências preditivas para que a gente consiga começar a pensar no futuro desse possível comprador e não só no passado dele. Então, se a gente agregar só, como eu falei, por uma única média, a gente cai numa armadilha de não conseguir visualizar o LTV, o valor de fato dele por segmento, por categoria, por região, e eu acabo fazendo algo muito genérico para ele, enquanto se eu segmentar por geolocalização, por idade, por uma audiência que eu já criei, eu consigo refinar ali a minha estratégia de marketing, eu consigo fazer o LTV dos usuários que estão comprando nos últimos 3 meses, o LTV dos usuários que não compram há 2 anos e começar a ter ideias em cima disso. Então, o GA4 está aí para te ajudar, ele tem uns relatórios prontos de LTV, mas você também consegue segmentar por audiências, você consegue fazer um relatório de compra, separar por categoria, separar por idade, separar por perfil, de qualquer interesse desse usuário.
e começar a ter ideias de quais seriam os pontos chaves de segmentar o seu LTV. Então, o que é muito importante? O mínimo do mínimo para a gente falar de LTV. Você tem que estar guardando o identificador único desse usuário, a data que essa transação, que essa compra foi feita. Você tem que ter uma rede de anúncios para a gente conseguir saber se ele está entrando por uma propaganda, orgânico ou não, para a gente saber se a gente está gastando para trazer ele ou não. A data de instalação é muito importante também para a gente saber quando foi a primeira compra, desde aquele primeiro momento quando ele começou a valer para mim, e o valor da transação, porque o LTV não existe sem o valor. E aí, o que é o ideal? Você ter esses eventos mapeados, porque eles já basicamente vão trazer os seus dados mínimos por padrão ali, só de coletar automaticamente, e o Google Ads, porque aí você consegue prever as suas audiências de acordo com o seu LTV, de acordo com a sua predição do GA4, e você importa isso como audiências para o Google Ads e começa a otimizar as suas campanhas de aplicativos para esses usuários, que é aquele usuário que está pronto para comprar. É o usuário que está possível de compra nos próximos 7 dias. De acordo com o machine learning do Google, eu pego essa audiência, crio uma campanha, jogo lá no Google Ads. Então, eu já refino muito a minha estratégia, de acordo com esses dados aí que a gente está trazendo. Por isso que é importante mapear desde o começo. Então, aqui alguns exemplos de um LTV, para a gente evitar cair em algumas armadilhas, como eu disse. Imagine que existam 2 cenários, uma pessoa que é fã de seriados por streaming e a outra que está ali começando. Se a gente olhar o LTV de cada uma delas, se a gente só olhar o número, pode ser que a gente chegue numa informação mais ou menos relevante ali para mim, mas talvez para mim, para o meu negócio, faça muito mais sentido, valha muito mais a pena eu focar na subscrição mensal do meu usuário. Porque ao longo do ano ele vai me dar um retorno um pouquinho maior do que o anual. Então, se eu olho só num período curtinho de tempo o valor total desse usuário, pode ser que eu visualize aquele usuário que assina anual como mais valioso, quando na verdade não. Quando na verdade o que importa para mim é que ele esteja pagando todo mês, e mesmo que seja um valor menor, porque obviamente a assinatura mensal é mais barata mesmo, esse usuário é mais rentável para mim, porque no final ele traz uma fidelidade maior, ele está pagando ali todo mês, então ele pode significar a mais para mim. Então é importante a gente sempre lembrar de segmentar esses LTVs por periodicidade quando se trata de subscrições. Aí um outro caso que pode acontecer muito é um LTV para e-commerce. Então, assim, tem uma pessoa ali que é amiga da futura mãe, ou da mãe ali já, e ela comprou um presente de R$ 500 para o chá de bebê. O LTV dela é de R$ 500 para essa categoria, por exemplo, para esse aplicativo que vende roupas para bebê, coisas para bebê. Enquanto a mãe, ela tem um LTV um pouquinho mais alto ali, só que não necessariamente a amiga da mãe, a mãe tem um LTV tão parecido assim, quanto se você só olhar o valor. Porque a amiga da mãe, ela comprou um presente e acabou. A mãe vai continuar comprando várias coisas. Então é importante a gente nunca olhar só o valor, porque pode ser que a recorrência importe mais do que o valor, o período da última compra importe mais que o valor total. Então é sempre importante a gente começar a traçar mais informações demográficas ou de interesse, outras coisas que possam nos dar as respostas para qual usuário é ideal determinado momento de estratégia de marketing. Então, tentar não agregar os valores de LTV no mesmo lugar, assim, fazer tudo numa média só. Tenta fazer, se você tem um aplicativo por assinatura, o LTV do assinante anual, o LTV de assinantes mensais, semestrais e separar, para você começar a fazer uma análise um pouco mais refinada. Então, quanto mais você segmentar, mais você entende como que a sua estratégia de negócio deve ser. Imagina que eu coloco tudo no mesmo bolo e fico anunciando o meu aplicativo para alguém que faz uma assinatura anual. A pessoa, ela já assinou. Por que você está gastando para mostrar um anúncio para ela e para até incomodar ela? Porque ela vai querer entrar no aplicativo só para avaliar ele mal e falar, ó, eu já comprei isso aqui, eu já estou com a minha compra anual. Por que vocês estão mostrando esse anúncio? Então, é muito importante a gente saber se a gente está falando com o cliente na hora certa para também não incomodar e não expor demais ao anúncio. E aí, quando a gente não olha o LTV por tempo suficiente, por exemplo, numa assinatura, a gente vai ter uma informação errada ali dele. Então, se eu olhei os últimos 12 meses, o LTV dela ali é de R$ 100. Só que, na verdade, no dia seguinte, ela fez uma outra assinatura. Então, é importante a gente sempre ter uma janelinha ali, uma sobra de alguns dias de trial, por exemplo, alguns dias um atraso de pagamento que você tenha, para ter certeza que quando você está olhando a LTV, você pegou a assinatura vigente também, para não parecer que o LTV é menor do que ele realmente é.
Por isso que o LTV é um assunto muito delicado, porque tem vários detalhezinhos que a gente precisa lembrar antes de calcular. Um outro ponto importante para a gente evitar é assumir que o usuário abandonou seu aplicativo ou seu serviço só porque você está olhando numa determinada janela de tempo. Então imagine aí nesses dois cenários. A primeira, ela compra botijão de gás a cada semestre, enquanto a segunda compra a cada 3 meses. Se eu traçar uma linha nesse mês aqui, agosto de 2022, e olhar daqui para o passado, dá a impressão que a primeira compradora abandonou o serviço, ela não usa desde abril. Aí eu vou lá, faço um monte de campanha, fico expondo ela esse anúncio o tempo todo, compra aqui, instala o meu app, faz isso e aquilo. Quando, na verdade, ela fez a compra dela, ela tem uma recorrência, ela já está fidelizada à sua aplicação, ao seu serviço, mas você está olhando o LTV sem segmentar por perfil. Então, você tem que saber a recorrência da compra, mais ou menos o perfil do seu usuário, para que você anuncie para ele no momento certo. Você não deixa ele saturado ali com o seu anúncio. Então, é sempre importante segmentar para você entender o perfil do comportamento e não simplesmente assumir que o seu cliente desistiu do serviço. Talvez seja só o momento que ele não queira comprar aquilo, que ele não precise mesmo daquilo. Então, é sempre importante evitar esse tipo de presunção, que ele abandonou o serviço ou que ele não quer comprar mais com você. Então, muito importante trazer essa segmentação para a sua ferramenta de Analytics. Então, um pouquinho sobre a receita via anúncios. Então, se você tem um aplicativo que mostra anúncios e você ganha um dinheiro quando o usuário clica no anúncio, você quer saber quanto que você está ganhando e se está valendo a pena ou não mostrar esses anúncios. Vamos falar um pouquinho sobre a complexidade desse modelo, né? Diferentemente das compras que você faz no aplicativo ou das assinaturas, que é algo muito específico, custou R$19,90 a assinatura, custou R$30 esse produto. A receita via anúncio, ela depende de um terceiro, que é a rede de anúncios. Então, a gente já tem um perfil ali no meio, uma pessoa agindo no meio entre você e a sua rede de anúncios. E você não consegue necessariamente saber o quanto é seu, o quanto é da rede de anúncios, o quanto é do aplicativo terceiro. É um pouquinho mais complexo, porque não é um para um essa relação. Para rastrear essas conversões, essas integrações de dados, também é um pouco mais complexo, porque hoje em dia a gente está com muitas restrições em relação a cookies, consentimento de usuários, então é um pouquinho mais difícil chegar para saber se o usuário A que clicou foi realmente o usuário A que baixou e que depois jogou o seu jogo, ou que usou aquele serviço e que você monetizou em cima disso. Então é importante ter isso em mente e que também as margens de lucro para anúncios são muito pequenas. Então, uma visualização, um clique de um anúncio não é algo super bem remunerado individualmente, né? Cada anúncio custa ali baratinho quando o usuário clica. Então, quando você tem que pensar no LTV para receita via anúncio, cada centavinho, centésimo de unidade de centavo vale. Por isso que a gente resume muito simplesmente ali a monetização via anúncio por uma seguinte métrica, que é quanto você tem de receita dividido por quanto você gastou. Se você faz dessa forma, você consegue saber se o saldo é positivo ou não. Eu tô tendo mais receita do que eu tô gastando, então tá valendo a pena, vamos manter. Ou não, tá muito próximo ali, eu quase não tô ganhando nada. É hora de refinar essa estratégia, de começar a segmentar meus usuários e ver o que tá acontecendo. Ou se eu tô gastando mais do que eu tô ganhando, então tem algo muito errado. Vamos parar de monetizar por anúncio, entender o que tá acontecendo e refinar essa estratégia. Então não precisa entrar em muitos detalhes de segmentação, desde que você siga essa métrica e ela esteja te retornando um resultado positivo. E aí, no final, assim, para a gente só pensar em tudo isso, depois que a gente já teve uma visão muito mais global sobre o que é um aplicativo e o que é uma refinação ali através dos eventos, você já está rastreando tudo, como que agora eu olho mesmo o meu LTV e eu entendo o que está acontecendo com o GA ou com o Firebase de acordo com a minha aplicação. Então, aqui eu também trouxe alguns relatórios, só para a gente ver que já existe até pronto, só que também a gente não deveria utilizar unicamente esse relatório, como mostra no vídeo. Você consegue visualizar a média do LTV clicando na aba de relatórios do GA4 e o menu de retenção. Quando você clica no menu de retenção e desce um pouquinho, ele já vai mostrar como que ele calcula o LTV. Quando passa o mouse ali, você consegue visualizar alguns outros relatórios, né? Mas lá no final fica o LTV dos 120 primeiros dias de uso do aplicativo. Então, você consegue ter uma estimativa nos 120 dias de uso, quanto que esse usuário está te rentabilizando. Se você precisa desse retorno nos seus 4 primeiros meses e você vê que está muito abaixo do esperado,
significa que você não está conseguindo o seu dinheiro no momento específico, significa que você precisa ali dar uma acelerada na sua campanha, na sua estratégia de marketing. Ou se seu LTV já está alto, significa que está dando muito certo, e a tendência é melhorar, porque o LTV é ao longo do tempo, então ele nunca vai diminuir, né? Assim, quanto mais seu usuário compra, mais o LTV dele vai inflando. É um relatório inicial para você começar, não quer dizer que você vai tomar todas as suas decisões baseadas nesse relatório. Achei interessante mostrar ele para vocês, porque às vezes as pessoas acham que não tem nenhum jeito de ver LTV no GA4, mas existe, é esse relatório, que tem outras informações sobre retenção nele também, não só LTV. Mas aí a ideia é realmente tentar segmentar de acordo com o seu negócio e ter certeza que todas as informações necessárias estão sendo mapeadas através dos eventos. E aí também tem como segmentar ali no GA4, então assim, lembra que no caso das assinaturas, ali a gente realmente precisaria segmentar, ou em alguns casos tentar segmentar por idade, para a gente começar a entender se o LTV dos jovens é maior do que o LTV do pessoal mais velho. A gente consegue sempre no GA4 adicionar comparações. Isso aí, para todos os relatórios, ele é padrão. Então, ele vai mostrar o relatório inicial versus o relatório com a sua segmentação. Então, ele mostra todos os usuários versus usuários somente web, todos os usuários versus usuários de uma determinada idade. E aí você começa a ter alguns insights. Você fala, nossa, parece que os usuários de um público mais jovem realmente usam mais meu aplicativo. Vou tentar fazer campanhas que façam mais sentido com esse público-alvo. Então você começa a refinar a sua estratégia daquele momento que você identifica os perfis de usuários que estão te trazendo mais dinheiro. Então, com esses insights, você poderia criar uma audiência no Firebase. Então, eu entendi que quem me dá dinheiro é o pessoal de 18 a 24 anos. Tentar criar uma audiência e utilizar com a notificação push, para ver se eu consigo engajar esse público de fazer alguma compra no meu aplicativo. Então, tente fazer dessa forma também, que pode ser que te traga um retorno bem legal para você. É tudo. Você pode fazer uma experimentação, ver se deu certo, refina a sua estratégia, se não deu certo, tenta uma coisa diferente. Firebase permite muita experimentação e com as audiências e os relatórios você consegue trabalhar isso de uma maneira não empírica. Você vai realmente ter uma certa... Você está se baseando num dado, de fato, né? Você não está simplesmente dividindo aleatoriamente uma audiência e vendo o que acontece. Então, use bastante as ferramentas do Firebase e do GA4 para chegar nas informações necessárias. E aí, assim, para a gente pensar, assim, quando que a gente para ver o LTV, né? O que a gente pode ter de informação no LTV? O que a gente faz? Eu preciso ficar olhando todo dia isso? Preciso mexer na minha campanha toda semana? Como eu vou agir? Então, assim, uma coisa que você pode fazer uma única vez, ou cada vez que seu aplicativo tiver uma mudança de negócio muito impactante, você identifica o valor do seu usuário, o comportamento ali de forma a focar nos usuários com maior LTV, que seria tipo segmentar ele por idade, por gênero, etc., para você começar a entender quem te traz mais dinheiro, começar a traçar um certo perfil comportamental de compra, e você faz aquilo uma única vez para você começar a ter uma ideia de como a sua estratégia deveria ser e se ela está de acordo com a sua estratégia atual. Aí um outro insight é analisar se o LTV por usuário, por segmento, etc., ele está maior do que o custo de aquisição. Então, vamos supor que o meu LTV dos últimos 5 anos desse cliente é R$10, só que eu gastei 250 para adquirir ele nas campanhas. Então, parece que tem algo muito errado. Mas eu também não posso querer ser ansioso e olhar isso no primeiro mês, porque o LTV demora tempo. Então, assim, eu espero que meu usuário use o meu produto por 4 anos, por exemplo. Se depois de 4 anos, que é o tempo médio que eu espero antes dele querer desinstalar ou dele acabar não precisando utilizar tanto, ainda está muito abaixo do custo de aquisição, pode ser que meu negócio não esteja numa proposta legal. Se eu já estou trazendo um LTV maior do que meu custo de aquisição logo no começo, significa que eu estou no caminho certo, a minha estratégia está muito boa. Então é importante você não querer olhar isso logo de cara, porque demora tempo, porque seu usuário vai comprar ao longo dos meses, dos anos. Ao longo do tempo, naturalmente, o LTV dele vai ficar maior do que o custo de aquisição. E se não, é hora de você sentar e rever o seu negócio mesmo, porque pode ser que esteja algo desalinhado ali. E aí, em relação às campanhas de instalação, você pode efetuar uma estratégia ali, segmentar o LTV, ver quem vale mais ali, tentar fazer uma estratégia focar nos seus criativos, numa estratégia para aquele público, ver se deu certo ou não. E aí, com essas experimentações que você faz, o Google vai aprendendo quem compra mais, por que compra mais, quais os períodos, quais os dias, quais as idades, e com isso mesmo você vai gerando insight. Então, uma coisa acaba gerando a outra. Você consegue
pensar em aumentar um pouquinho o seu bid, de acordo com o LTV, então eu vou aumentar, eu vou fazer o custo dele de instalação ser um pouquinho mais alto, porque eu sei que no fundo ele me traz muito mais dinheiro. E isso funciona tanto para a campanha de instalação quanto para engajamento. Então você pode refinando de acordo com a sua necessidade. Não precisa ficar mexendo, as campanhas não são feitas para ficar sendo alteradas todo dia, toda hora ali, elas têm um tempo para aprender, mas é importante você ver que o usuário que vale mais, que gasta mais, também provavelmente vai custar um pouquinho mais para ser adquirido através das campanhas. Então, isso é uma forma de reforçar ali o seu argumento na hora de investir um pouco mais na sua campanha. E aí o GA4, uma última coisa para mostrar ali de relatórios do GA4 é como que dá para usar ele na predição de compras. Então o GA vai te dar uma audiência que talvez vá comprar nos próximos 7 dias. Então são usuários com mais de 90% de chance de compra. Você já consegue, tendo o GA4 configurado, ver os usuários que provavelmente vão fazer uma compra nos próximos 7 dias, ver os usuários que provavelmente farão sua primeira compra. Então, com tudo isso, você extrai uma audiência, joga ela no Google Ads e faz a sua campanha otimizando. Então você consegue até saber os usuários que provavelmente gerarão mais receita nos seus próximos 28 dias com base nas compras anteriores dele. Então tem várias audiências diferentes. De acordo com os dados que você já tem, a configuração que você já tem, essas audiências vão ou não estar prontas para uso. Então leva um certo tempo para o GA atingir um número mínimo de eventos para ele começar a entender o que está acontecendo e ter uma amostra legal para trabalhar, para ele permitir que você use essa audiência. Se ele já está permitindo, se você abre a telinha de audiência, vou mostrar ali qual é o menu depois. Se você abriu essa tela e ele está lá como ready to use, você já pode utilizar, você já pega essa audiência, exporta ela e pode usar ela no Google Ads para sua estratégia de marketing. Então você vai criar ali na telinha de criar audiências do Google Analytics 4, e aí tem 4 subabas, né, de games, geral, templates, e por último tem lá predictive, que são as audiências preditivas. Então ele não está olhando só mais o passado, como a gente fez por muito tempo, ele está olhando a possibilidade do futuro, que é o que vale muito mais para a gente mesmo. Então, se eu já posso usar, eu clico lá, exporto a minha audiência e já consigo utilizar. Quando você clica no finalizar ali a configuração da sua audiência, ele até mostra assim, as medidas. Ele dá uma explicação um pouquinho mais profunda, se você quiser entender. Então, ele fala a probabilidade média de os usuários efetuarem a sua compra, que é aquele verdinho ali no número 1, de 0,015, é uma medida de quantidade mesmo. É esse número que pode, talvez, comprar. Enquanto quantos usuários devem efetuar a sua compra vai ser a sua janela de predição, o número de seus usuários quantitativos. Desculpa, na verdade eu falei errado, né? No primeiro é uma medida qualitativa, que é mais ou menos o percentual deles, enquanto a segunda é um número mais exato. Claro que ainda é uma estimativa, mas mais ou menos ali na sua audiência parece que tem 200 usuários muitíssimo prováveis de efetuar essa ação nos próximos 7 dias. Então veja que isso é uma informação muito valiosa, é algo que está muito possível de acontecer nos próximos dias. E aí quando você finaliza essa audiência, você pode utilizar ela e ver se deu certo ou não. Se deu certo, você fez 2 coisas, né? Você ganhou muito dinheiro ali, você conseguiu um retorno no seu investimento, e você também fez com que o Google aprendesse com a própria informação que ele estava prevendo. Então, isso é muito valioso para o seu negócio. E aí, para a gente pensar ali como utilizar cada ferramenta, o que a gente deveria ou não estar fazendo, se a minha estratégia está assertiva ou não, o que eu faço? Eu vou usar o Google Analytics 4, eu vou usar o Firebase, eu vou usar o Google Ads, eu vou usar tudo, eu vou usar no momento certo. Eu vou garantir que a experiência do meu app está sendo capturada e mensurada, eu faço isso através do Firebase. E aí, se eu quiser verificar o que está acontecendo, eu vou usar os relatórios do GA4, que eles vão me mostrar se tudo que eu configurei lá atrás no Firebase está funcionando mesmo. Quero entender comportamento de usuário, segmentar, eu quero entender essa unicidade, essa peculiaridade com que cada usuário usa meu aplicativo. Então, eu posso utilizar de uma maneira mais profunda os relatórios do GA4. O Firebase me deu todo o caminho das pedras, ele me dá toda a informação de segmentos, de audiência, eu consigo enviar as notificações específicas, eu consigo mapear meus eventos e o Google Analytics 4 me ajuda a complementar isso através de relatórios bem profundos que eu consigo fazer. Então, eu criei uma audiência legal, agora eu quero fazer uma ação, eu quero engajar através de uma notificação. Eu crio essa audiência através de algum relatório do GA e coloco essa audiência no Firebase Cloud Messaging, que é a ferramentinha que vai enviar notificação push. E aí pronto, eu peguei meu dado ali de um usuário que pode muito comprar, joguei esse dado numa audiência, esse dado vai para o Firebase Cloud Messaging, então eu vejo quantos usuários abriram minha notificação e quantos usuários efetuaram a ação que de fato eu queria. E eu começo a entender se eu estou indo para o caminho certo ou não.
E, quando possível, não fique só no passado. Pensa nas audiências preditivas, tenta usar baseando no que pode acontecer nos próximos dias, que é a informação mais assertiva que a gente vai conseguir ter, assim. E quanto mais a gente usa e mais ela dá certo, mais a gente refina essa estratégia. Então, o GA4 está aí para ajudar vocês, está aí para trazer essas audiências preditivas. Você engaja esses usuários com muito potencial de fazerem alguma coisa ou de deixarem de usar o app no momento certo, para não perder esse usuário. Então, é muito importante tentarem usar isso aí e ver e falarem aí com o gerente de vocês, com a equipe de vocês, para ver se isso está trazendo uma estratégia interessante ou não, para vocês começarem a fazer, não só olhando sempre para o passado, mas sim para o futuro. Então, gente, foi muita coisa, foi uma sessão longa, mas é muito importante que sempre que a gente esteja falando de mensuração e de análise, a gente tenha certeza que tudo está bem configurado, que a gente está olhando para o lugar certo e que a gente não está cometendo nenhuma armadilha de deixar de olhar para alguma coisa porque a gente esqueceu de filtrar ou porque a gente não pensou naquela imagem, naquela visão mais geral do negócio como um todo. Então, é muito importante a gente ter essa conversa mesmo desde o início, para que depois, quando a gente use as ferramentas de Analytics, a gente tenha certeza de que os dados estão certinhos e prontos para serem usados. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Assim, se vocês tiverem quaisquer feedbacks para dar, eu acho que vai aparecer uma telinha de pesquisa para vocês lerem o QR Code e responderem a pesquisa. E aí é muito importante para a gente ter esse feedback, se vocês gostaram ou não, se tiver algumas ideias para trazer para a gente sempre está trazendo novos conteúdos para o Google Academy. Esse vídeo também é parte de um artigo, então esses links todos que eu trouxe ao longo da sessão estarão disponíveis para vocês. E é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado por me assistirem até aqui e até a próxima.